A notícia agora vem de Pará de Minas. Essa eu vou te falar, viu? 4 anos depois de deixar de ser a responsável pelo sistema de água e esgoto de Pará de Minas, a Copasa terá que indenizar os consumidores por cobrança indevida. A notícia pegou muita gente de Pará de Minas de surpresa. Essa foi demais. Só que desta vez foi uma surpresa agradável, porque geralmente é o contrário, né? Você vai entender agora o caso na reportagem. Tem um detalhe. A Copasa já recorreu dessa decisão da Justiça em todas as instâncias. Não tem mais como. Vai ter que devolver cerca de 30 milhões de reais para os consumidores de Pará de Minas. Vamos ver a reportagem. Seu Adagis ainda guarda alguns comprovantes de pagamento da época da Copasa. Dos cerca de R$30 da conta, 13 eram da taxa de coleta de esgoto. Ele ainda não foi avisado sobre o valor que vai receber pelo reembolso, mas ficou satisfeito por saber que terá direito a uma quantia. Se a gente pagou uma coisa que não era para pagar, e se tem essa devolução, para nós é importante, né? Em Pará de Minas, o caso deixou muita gente indignada e o Ministério Público entrou na Justiça para aprovar a irregularidade. O promotor lembra que em 2009 terminou o contrato de 30 anos entre a Prefeitura e a Copasa, que era a responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade. Como não houve uma nova licitação, a empresa manteve o trabalho no município e em 2012, sem nenhuma autorização, reajustou a tarifa. A Copasa concluiu a construção da ET aqui em julho de 2012 e em setembro ela majorou essa tarifa. Naquela época, em setembro de 2012, quem pagava uma tarifa de água de R$100, a título de exemplo, deveria pagar de taxa de esgoto R$40. Mas a Copasa, ela indevidamente majorou para 90%. Então, a pessoa que deveria pagar uma conta de R$140 foi obrigada a pagar uma conta de R$190. E o que a gente está pedindo é que a Copasa restitua ao consumidor esse valor cobrado a mais, que seria R$50 a mais nesse exemplo dado aqui. No processo, o Ministério Público disse que a Copasa agiu de má fé e de forma abusiva. O MP afirmou para a Justiça que a nova taxa de esgoto foi cobrada de todos os consumidores de Pará de Minas entre setembro de 2012 e março de 2015, quando uma nova empresa assumiu o serviço na cidade. De acordo com o Ministério Público, nesse período os consumidores aqui de Pará de Minas pagaram cerca de 30 milhões de reais de taxa de esgoto. Na ação, a promotoria pediu que a empresa fizesse o reembolso do valor referente ao reajuste de 40% da tarifa. A Copasa recorreu várias vezes e a decisão final, em última instância, foi do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução da quantia recebida indevidamente. O Ministério Público assinou na semana passada um acordo com a Copasa, que vai ter até janeiro do ano que vem para apresentar o resultado de um cruzamento de dados, apontando o valor que cada consumidor terá direito a receber. A partir de fevereiro de 2020, a Copasa vai instalar aqui um posto de atendimento para resolver esses casos e permitir o pagamento à população. Os consumidores vão ter direito a receber a quantia paga indevidamente, atualizada e corrigida. Seu Adagis e a família pretendem procurar a empresa assim que os pagamentos começarem. Vamos lá, né? Precisa, né? Se é que a gente tem um direito, correr atrás, né? Vamos ver se eles conseguem, né? Receber. Ué, nesse tempo todo, imagina lá, 2012 a 2015, se essa cobrança foi considerada indevida, e a gente viu o exemplo ali, por exemplo, se você pagava aí R$100 de conta de água, e aí passou a cobrar 90% desse valor de taxa de esgoto, sendo que 50% são considerados ilegais, porque não tinham contrato em vigor, vai dar uma boa grana, né? 3 anos praticamente, 36 meses, suponhamos, que você pagou 50 a mais, vai dar quanto? R$1.500, R$1.800. Meu Deus do céu, hein? É uma quantidade boa, né? Muito boa mesmo, ou seja, e isso vai ter que ser devolvido com juros e correção monetária, porque da mesma forma que cobram da gente, eles têm que pagar. Apesar de que quem vai pagar é a Copasa. A Copasa
é nossa. Somos nós que vamos pagar, né? Devido a uma burrada ou então diríamos que no processo ali, segundo o promotor, a Copasa agiu de má fé. E aí teve que pagar. Que bom, né? Que bom que a gente está vendo que lá em Pará de Minas a justiça trabalhou e fez justiça, acima de tudo, em prol da população. Diferentemente de outras cidades, como, por exemplo, Divinópolis, que aqui a gente não vê ninguém mexer com Copasa, nem questionar contrato, mas é porque a Copasa tem contrato em vigor, um contrato que foi assinado lá atrás, que teve aprovação, que passou pela Câmara, que não discutiu com a população o que estava sendo definido, um executivo que também não mostrou de fato o que seria cobrado, da forma que seria feito. E hoje, infelizmente, nós, cidadãos de Divinópolis, estamos pagando por isso. Quando eu falo nós, porque eu também moro aqui, eu também pago taxa, eu também contribuo com a Copasa, eu também sou prejudicado, então eu também estou no mesmo bolo. Mas lá em Pará de Minas é diferente. Eu falei há algum tempo aí, eu sempre comento. Primeiro, foi o fato da Copasa ter saído de Pará de Minas. Pela primeira vez na história, eu lembro de ter visto isso aqui na nossa região. Graças ao prefeito que, na época, né, brigou pelos seus direitos e conseguiu. Hoje é Águas de Pará de Minas e, graças a Deus, quase que a gente não vê nenhum problema em relação ao tratamento de água e esgoto em Pará de Minas. Pelo contrário, recentemente era para ter tido um problema danado em relação à captação de água lá, porque parou de captar a água no rio Paraupeba, e aí a prefeitura ficou naquela situação, logo já definiu com Águas de Pará de Minas, já buscaram solução, resolveram o problema de forma muito rápida. O que a gente sabe que talvez não aconteceria se a Copasa tivesse, porque era todo dia problema em relação ao abastecimento de água em Pará de Minas, quando a Copasa estava. E a Copasa informou que está definindo a forma de devolução do dinheiro para os consumidores. A empresa também vai comunicar aos consumidores sobre a forma de solicitar o reembolso e também os prazos. Segundo o Ministério Público, quem não tiver os comprovantes de pagamentos de setembro de 2012 a março de 2015, pode procurar a Copasa, que é obrigada a fornecer um balanço com os valores pagos nesse período. Então, a promotoria explicou, vai ter um posto de atendimento lá em Pará de Minas, você vai poder tirar suas dúvidas, não tem os comprovantes, a Copasa vai ser obrigada a te informar e você vai saber como vai receber esse dinheirinho aí que vai cair numa boa hora. Se for no começo do ano, então, principalmente porque é quando vem IPVA, pagamento de material escolar, aquela coisa toda no começo do ano é difícil. Chegar e nesse momento aí, ó, muita gente vai bater palma. E o pessoal de Divinópolis deve estar, caramba, por que não acontece o mesmo aqui, né? Aqui a coisa é um pouco diferente.